Narcisismo nas relações, gaslighting, manipulação e a destruição silenciosa da identidade. Quando a gente fala em narcisismo nas relações, existe um erro muito comum: achar que estamos falando apenas de vaidade, exibicionismo ou pessoas que se acham melhores do que as outras. Isso é raso. E pior, faz muita gente não reconhecer o que está vivendo. O narcisismo relacional não aparece, na maior parte das vezes, como arrogância explícita. Ele aparece como charme, como intensidade, como necessidade emocional, como alguém que parece ter sofrido demais e finalmente encontrou você. E aqui eu já começo com uma ideia central desse vídeo. O narcisista não se relaciona com você como pessoa. Ele se relaciona com o reflexo que você oferece. Dele, no caso. Você não entra numa relação como sujeito. Você entra com uma função. A função de espelho. A função de admirar, de sustentar, de validar, de organizar emocionalmente algo que o outro não consegue sustentar sozinho. Enquanto você cumpre bem essa função, a relação parece funcionar. Mas quando você sai do script, aí começa o caos. Vou interromper o vídeo rapidinho porque isso pode ser importante para você. Muitas pessoas me dizem que gostariam de ter um tempo comigo. Um espaço para falar, pensar e entender o que estão sentindo. E eu sei o quanto faz falta ter alguém que escute de verdade. Principalmente quando a angústia aparece do nada. Mas é humanamente impossível atender a todos. Foi por isso que eu desenvolvi a André IA, uma inteligência artificial construída a partir de mais de 15 anos da minha experiência em consultório, unindo psicanálise, neurociência e filosofia da mente. Ela não substitui a terapia, mas pode estar com você quando o pensamento acelera, quando a ansiedade aperta ou quando você precisa de clareza. É um espaço seguro, simples e disponível quando você precisa. Se isso fizer sentido para você, clica no link da descrição e conheça a André IA. E é importante entender, o narcisismo não é excesso de amor próprio, é falta de amor próprio. O narcisista não tem autoestima, ele tem fome. Fome de reconhecimento, fome de validação, de ser visto como alguém especial, correto, injustiçado ou superior. Depende do tipo. Por isso, no início, a relação costuma ser intensa, maravilhosa. Você vira a pessoa da minha vida, a única que me entende, a melhor que já passou pela vida dele. E isso não é amor, isso é captura. É nesse momento que muita gente diz: mas nunca ninguém me viu assim. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque você não foi vista, você foi idealizada. Você passa a ocupar um lugar muito específico, um lugar de espelho. Você reflete aquilo que o narcisista precisa enxergar para não entrar em contato com o próprio vazio. A partir daí, quase sem perceber, você começa a se moldar. Diminui as perguntas, evita os conflitos, escolhe melhor as palavras, anda pisando em ovos. E cria-se um contrato invisível. Enquanto você me confirmar, eu fico com você. O problema começa quando você acorda e muda. Quando você cansa, quando você questiona, quando você adoece, quando você cresce. Porque o narcisista, ele não ama o seu crescimento. Ele ama o controle. E quando o controle começa a falhar, entra em cena o gaslighting. Gaslighting não é discordar, não é ter outra opinião. Gaslighting é desorganizar a sua percepção de realidade. É quando você começa a ouvir repetidamente coisas como: você está exagerando, isso nunca aconteceu, você entendeu tudo errado, você é sensível demais. Todo mundo acha você difícil, mas não tem coragem de falar. No início você tenta explicar, depois você tenta provar, mais tarde começa a pedir desculpa, sem saber exatamente pelo quê. E aqui vai uma frase importante. Quando você precisa explicar demais, geralmente você já está sendo manipulado. A manipulação, ela não acontece de uma vez, ela acontece em pequenas camadas. Primeiro você duvida do episódio, depois da emoção, depois você duvida da sua memória e por fim você duvida da sua sanidade emocional. O narcisista raramente assume responsabilidade afetiva. Quando algo dá errado,
A culpa é deslocada. Você provocou, você interpretou mal, você que é exigente demais, você é muito instável. E algo muito sério acontece. Você começa a se olhar com os olhos do outro, no caso, os olhos dele. Começa a se vigiar, a se corrigir, a se encolher. E aí surge aquela pergunta silenciosa e devastadora. Será que o problema sou eu? E não é simples sair disso. Você não fica porque você é fraca, você fica porque houve vínculo, houve investimento emocional, houve esperança. E aqui existe algo chamado trauma bonding, um vínculo criado a partir de ciclos de afeto e ameaça, afeto e ameaça. O cérebro passa a funcionar como num vício, momentos de desvalorização profunda, seguido por pequenas migalhas de afeto que reacendem a sua esperança. E aqui vai outra verdade dura, mas libertadora. Você não está presa ao amor, você está presa à esperança de que ele melhore, de que ele te enxergue. Esperança de que aquela versão do começo vai voltar. Esperança de ser vista de novo. Esperança de que se você fizer do jeito certo, tudo vai se ajeitar. Mas relações narcísicas não se curam com uma conversa melhor, nem com mais paciência, nem com mais entrega. Elas se sustentam a custo da sua identidade. Com o tempo, começam a aparecer sintomas: ansiedade constante, hipervigilância, culpa crônica, confusão mental, adoecimento físico. O corpo começa a escrever o que a alma não consegue mais gritar. Quando nada muda, essas relações tendem a terminar de 3 formas. Primeiro, você se anula completamente, vive para evitar conflito, perde espontaneidade e perde alegria. Segundo, você adoece, ansiedade, depressão, crises de pânico, dores sem causas médicas claras. Ou terceiro, você rompe com essa história. E quando você rompe, você vira o vilão da história. Porque o narcisista não suporta perder o controle da narrativa. Ele não sofre exatamente com o fim da relação. Ele sofre por perder o espelho. E sair exige algo que pouca gente fala: luto. Sair de uma relação com um narcisista, você vai sofrer. Luto da pessoa que você achou que existia, luto da promessa, luto da versão de você que tentou salvar aquela história. Sair exige sustentar culpa, sustentar o vazio, sustentar a ausência sem correr para se explicar, se justificar ou se diminuir para caber de novo. Não existe frase mágica, não existe conversa perfeita. Não existe se eu explicar melhor. O caminho começa quando você para de discutir percepção com quem precisa distorcê-la para sobreviver. Quando você reconstrói a sua referência interna, quando você volta a se perguntar: quem eu virei nessa relação? Eu me reconheço? Eu estou em paz ou em alerta o tempo todo? Aí você começou a acordar. Amor não exige que você desapareça para que funcione. Relacionamentos saudáveis não pedem que você duvide da sua própria memória, da sua própria emoção, da sua intuição, da sua sanidade. E às vezes o trabalho mais difícil não é salvar a relação, é se salvar desta relação. Em relações paternas e maternas, em amizades, em relações inclusive de trabalho. Por isso eu te convido a assistir os outros vídeos do canal, porque nós vamos fazer um vídeo exclusivo para narcisismo entre pais e mães narcisistas e também narcisismo e amizade. E esse conteúdo, eu te garanto, pode ser revelador e te livrar de grandes buracos que podem estar corroendo a sua saúde mental. Se esse conteúdo te incomodou, ótimo. Desconforto também é sinal de organização psíquica. Não romantize o que te destrói. Não chame de amor o que te silencia. Não fique num lugar onde só existe dor e existe destruição daquilo que você realmente é. Se você identificou algum desses fatores, vá embora o mais rápido possível, antes que não dê tempo mais. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha,
Se inscreva no nosso canal para que mais conteúdos assim possam ser entregues de forma gratuita e reveladora, porque nós estamos aqui para transbordar e para que a sua saúde mental esteja cada dia melhor. Grande beijo!